Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha só, estamos falando de gêneros do discurso. Já sabemos que precisamos nos adequar às situações utilizando as nossas falas, né? Aliás, adequar as nossas falas às situações. Este é o programa Fica em Casa Aprendendo. Esta é mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cacau Sotero, olha só aqui com vocês. Hoje nós vamos falar do gênero do discurso, os romances, tá? Eles fazem parte aí dessa nomenclatura aí na hora da comunicação, tá? Eu trouxe aqui uma figura de um livro, olha só na sua tela, na tela do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, tá? E aí um livro aberto, né? Algumas letrinhas não dá para ler, mas só para simbolizar aí os romances, tá? Aí nós vamos ver os gêneros, tá? O que são gêneros, já falamos disso, mas a gente reforça. Os romances, as características e alguns exemplos, tá bom? Vamos começar falando de gêneros. Nós já sabemos que os gêneros do discurso são os gêneros textuais que nós lançamos mão em função das nossas intenções comunicativas, tá? Mas hoje nós vamos nos referir somente aos romances, tá bom? Então, olha só. A estrutura de determinado tipo de texto pode ser mais ou menos flexível, né? Ela pode mudar. E os textos podem ser formais, informais, verbais, não verbais, texto visual, textos didáticos, o poema, o texto literário, textos de diferentes ramos do conhecimento. Então, existe, gente, uma infinidade de textos. Agora, eu estou usando um texto verbal oral. E você, que não pode me ouvir, está acompanhando aí a colega fazendo os sinais para dizer para vocês aquilo que eu estou falando, não é assim? Então, aqui a gente também tem um tipo de texto, né? O texto em libras. Aqui um exemplo, é um tipo de linguagem utilizada especificamente para atingir um público. Então, tudo isso aqui nós estudamos na nossa aula de hoje. Olha aqui, eu trouxe para vocês. Vejam só, os balões têm. Eu tenho aí as figuras que vão te fazer ler algumas marcas conhecidas, os slogans, né? Os logotipos, vamos dizer assim. Aí tem Facebook, tem o LinkedIn, tem o que mais? O símbolo de carro, tem plataforma, tem o YouTube. Todos eles aí estão ligados ao discurso, às nossas falas. Todas essas figuras aí, representadas nos balões aqui, estão ligadas ao nosso dia a dia, tá? É muito difícil. Existem pessoas que não têm rede social. Ah, eu não tenho rede social, só tenho WhatsApp. Então, você tem uma rede social. Você não tem um Facebook, não tem um Instagram, não tem um Twitter, mas você se comunica até no WhatsApp. O WhatsApp virou até uma forma que tem nos ajudado muito a divulgar e propagar a educação nesse momento de pandemia, tá? Então, assim, nós interagimos com outras pessoas, nós usamos a linguagem, seja oral, como eu já falei, seja escrita, produzimos textos, variamos, né, em conteúdo, em linguagem e em estrutura. Então, o texto ele tem essa flexibilidade por conta das nossas necessidades. Eu não tenho necessidade nenhuma de usar uma formalidade aqui, dirigir-me aos respectivos e queridos alunos que estão em casa assistindo a nossa aula usando uma linguagem essencialmente informal, formal. Opa, eu errei, eu falei informal, mas é o contrário. Eu não tenho nenhuma necessidade disso. Por quê? Porque eu estou lidando com os nossos alunos, os nossos chuchus, em todo o estado do Maranhão e, por que não, em todo o Brasil? Pois é. Então, para mostrar que existe essa flexibilidade, nós mudamos ao escrevermos, ao falarmos, dependendo da situação linguística da nossa fala. Vamos lá. Outro exemplo aí, ó. Duas pessoas conversando e aí a gente só tem o quê? Letras e símbolos, né? Tem o hashtag, tem as letras A, R, são de cabeça para baixo. Aqui, o que você entende numa figura como essa? Pensa aí, que duas pessoas estão interagindo, estão conversando. E os símbolos da conversa estão representados pelas letras, pelos pontos, né? Nós temos um ponto de exclamação aí, pode procurar, tem vírgula, tem arroba, tem número.
Tudo isso aí faz parte da nossa linguagem, tá? Então, assim, todo mundo já assistiu um romance na TV ou no cinema. Mas apesar da relação que as pessoas fazem com o sentimentalismo e as paixões, a narrativa romântica não está necessariamente ligada a essas características, né? Nós já sabemos que o romantismo, enquanto movimento literário, tem uma característica, tem uma nomenclatura igual ao dia de hoje, romantismo, porém a significação é diferente, tá? A nomenclatura romantismo é a mesma, porém, quando eu falo da escola literária ou quando eu falo do romantismo nos dias atuais, nós temos características diferentes. E é desse romantismo que nós vamos falar agora. Nós vamos falar dos romances. O gênero, né, romances, ele vai se referir às histórias em prosa, organizada em diversas tramas para contar uma ideia principal. O romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo, que é uma história completa com enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Então, quando você fala de romance, você está falando de um gênero do discurso, um gênero que é narrativo. Lembrando, gente, a narração pode ter N gêneros. Dentro da narração eu tenho a piada, eu tenho o conto, eu tenho a fábula, eu tenho o que mais? A lenda, entende? Eu tenho o romance, aqui como exemplo, que é uma narrativa, é um tipo de texto narrativo é um tipo de texto, a narrativa tem uma estrutura, narrador, personagens, tempo, espaço, ok? E enredo. E o romance é um gênero narrativo. O discurso romanesco é composto por unidades estilísticas entre as quais podemos destacar estilização de diversas formas da narrativa tradicional oral, estilizações de diversas formas de narrativa, variação de formas literárias, discurso de personagens estilisticamente individualizados. Aí eu tenho a narrativa longa, que é escrita em prosa, geralmente dividida em capítulos. Ambientação temporal, tempo que pode ser linear ou não linear, objetivo ou subjetivo. Ambientação espacial, o romance é ambientado em determinado espaço onde as ações acontecem. Então, gente, essas ambientações, você está lendo um livro, ele vem descrito nessa narração como é o lugar, se é uma fazenda, o tamanho da fazenda, que animais possuem essa fazenda, né? Essa fazenda é grande, se tem quartos, se tem quantos quartos, como são as personagens. Então, tudo isso aí vai aparecer na hora de escrever, né? O autor escrevendo esses romances. Enredo ou trama, já falamos muito de enredo. Então, o romance conta uma história apresentada a partir de um encadeamento de eventos, que é o enredo. Muitas vezes a história é contada, não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como essa história é contada. Então, olha só, uma história pode ser contada de diversas formas. Você pode ser bem objetivo, você pode ser subjetivo, você pode ser expressivo. Agora, uma coisa interessante aqui, tá? Olha só. O romance conta a história que é apresentada a partir de um encadeamento. Esse encadeamento é essa sequência que a história vai se desenvolver. Ela tem um início, ela tem um desenvolvimento e ela vai ter uma conclusão, tá? Porque as histórias contadas, elas têm que ter um desfecho. Você assiste séries, porque eu gosto de assistir séries. Às vezes, você demora 2, 3, 4, 10 temporadas para ter um desfecho. E aí você fica esperando a temporada. Gente, eu não gosto. Eu gosto de assistir série que ela já está toda definidinha lá na página que ela é disponível, no aplicativo. Porque você ficar esperando para saber na temporada seguinte o que vai acontecer é muito chato. Tem gente que gosta de esperar, né? Tem gente que não gosta. Mas esse encadeamento vai se dando dentro de uma temporalidade, tá bom? Agora só, olha só, às vezes dentro de uma narrativa existe aquele flashback, existe aquele momento que tem uma pausa e se volta para a pessoa entender algo que aconteceu lá atrás, tá bom? Avançando. Características desse gênero aí, o romance. Presença de personagens que podem ser planas
ou complexas. Podem ser protagonistas, né, aqueles que são mais, a gente chama de mocinho, ou os antagonistas, que são os vilões. Gênero em constante mutação, porque o romance não é uma forma acabada, mas está continuamente se transformando, assim como a humanidade. É um gênero aberto aos mais variados experimentalismos, buscando novas formas de captar a atenção do leitor. Uma coisa importante: quando você fala de um romance do romantismo, quando você fala do romance do modernismo, que você vai estudar no terceiro ano, mas nada te impede de aprender agora que eu tenho romance que muda de acordo com o movimento literário. Lembrando que romance, né, ele veio lá de muito tempo, desde a formação da nossa literatura. O romantismo é um movimento literário. O romance é um gênero textual, entenderam? Que vai sofrendo mutações. Por quê? Porque a humanidade muda, porque nós mudamos, nós somos pessoas que vamos nos adequando aos acontecimentos, aos fatos, certo? E aí isso aí vai passando por muitas e muitas transformações ao longo do tempo. Romance histórico é aquele em que as ações são ambientadas em dado período ou evento histórico. Exemplo: As Minas de Prata, de José de Alencar. Romance regional, que já estudamos, também é conhecido como romance regionalista. Diz respeito às narrativas que têm o componente de espaço intensamente caracterizado. Exemplo: O Gaúcho, de José de Alencar. O romance regionalista é diferente do romance urbano, porque o cenário do romance urbano é a capital e o romance regionalista tem um outro cenário que é fora da capital, o interior, tá? Romance de formação. Você já ouviu falar disso? Narra uma história de crescimento e amadurecimento de um protagonista, o mocinho. As dificuldades e percalços durante o longo caminho de formação moral, física e psicológica de um ser humano. Exemplo: O Ateneu, de Raul Pompeia. Essas obras que eu estou citando, gente, vão anotando, vão procurando saber do que se trata, porque às vezes em provas de vestibular há um trecho da obra e aí você não vai saber do que se trata, quem são os personagens principais, as características. Então, é muito importante você associar autor, obra e entender do que se trata a referida obra. Romance de ação. Possui uma trama complexa e a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista. Exemplo: O Guarani, de José de Alencar. Estou citando romances românticos. Já falei de O Ateneu, já falei de O Guarani. Então, procure saber do que tratam essas obras, o resumo delas, para você não ficar de fora na hora do vestibular, tá bom? E também, gente, vocês podem fazer citações dessas obras na sua redação. Romance romântico são as narrativas que destacam a figura do herói, cavalheirismo, figura feminina, amor, pátria. Os autores de destaque desse estilo são Joaquim Manuel de Macedo, com o livro A Moreninha, e José de Alencar, com o Guarani. Nós já falamos desses autores quando nós estudamos o romance regional, o romance romântico. A gente já teve essa aula e já falamos desses autores, né? Você pode voltar, procurar lá na plataforma Gonçalves Dias a aula a respeito desses autores aí e se inteirar do assunto, tá bom, gente? O romance tem a sua ação desenvolvida na primeira metade do século XVII, iniciando no ano de 1604. Na primeira parte do livro, o narrador nos apresenta Dom Antônio Maris, pai da heroína Ceci, que é Cecília, sendo este um fidalgo português que teria participado da fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1567. Ele havia decidido permanecer no Brasil após derrotas portuguesas sofridas no Marrocos. Assim, ele fixa-se no Rio de Janeiro, em terras que foram oferecidas por Mendes Sá
como retribuição a serviços prestados à coroa. Aqui, gente, já entra um pouquinho de história, né? Mendes Sá, você vai saber a respeito dos governos. Aí a gente tem que dar uma busca na história para se ambientar na construção e entendimento desse romance aí que a gente já está falando dele, tá? A gente já vai dizer qual é. A casa de Dom Antônio é construída tendo-se como modelo os castelos medievais europeus e ele passa a viver lá com sua família, criados e outros companheiros. A propriedade fica localizada na Serra dos Órgãos, às margens do rio Paquequer, um afluente do rio Paraíba, e esse é o local em que se dá a ação desse romance. A propriedade de Dom Antônio Maris é organizada de acordo com os modelos coloniais portugueses e segue um código cavalheiresco e de vassalagem medieval, sendo que os criados juram lealdade eterna ao seu senhor. Assim, o clima na propriedade é de um espírito patriótico e leal a Portugal. Lá habitavam, além da família, cavaleiros, aventureiros, fidalgos e até mercenários em busca de ouro e prata. Lembrando, gente, que a busca de ouro e prata, você tem que lembrar das histórias, dos conflitos, tá? Da busca de ouro, isso é uma época que aconteceu no Brasil, tá? E aqui eu estou falando de cavaleiros, é diferente de cavalheiro. Eu falei cavalheirismo, aqui naquela relação amorosa da corte. Aqui a gente fala de vassalagem, lembra aí do trovadorismo, como eram as relações entre homem e mulher, era o amor impossível por conta da classe social diferente. Então a gente tem isso aqui um pouco dessas características medievais nesse romance. Esses eram liderados pelo ex-frei Ângelo de Luca, que agora atendia pelo nome de Loredano. Este era um homem desalmado que abusava da cordialidade de Dom Antônio e planejava destruir a família desse e raptar sua filha Cecília. Porém, ela estava sempre muito bem guardada pelo índio Peri, o herói da história. Ele havia salvado Cecília de uma avalanche de pedras e conquistou a amizade e a gratidão tanto da moça quanto do seu pai. Em certo momento, o filho de Dom Antônio mata uma índia da tribo Aimoré por acidente e durante uma caçada, o que deixa a tribo enfurecida e com sede de vingança. Então, 2 índios aimorés vigiam Ceci enquanto a moça se banhava e se preparam para matá-la quando são mortos pelas flechadas certeiras de Peri. Uma índia aimoré que viu todo o ocorrido relata os fatos para sua tribo e isso acaba desencadeando uma guerra entre a família de Dom Antônio e os aimorés. Em paralelo a essa luta, Loredano continua em seu plano de destruir a família do fidalgo português e raptar Ceci. Porém, seus planos são sempre frustrados por Peri, que está sempre vigiando a moça. Além disso, tem-se a personagem de Álvaro, um jovem nobre, apaixonado por Ceci, mas que não tem seu amor retribuído por ela. Mais tarde, porém, Álvaro irá se envolver com Isabel, filha bastarda de Dom Antônio e apresentada oficialmente como sendo prima de Ceci. A guerra com os aimorés vai ficando cada vez mais tensa e Peri resolve entregar-se a um ato heróico de sacrifício. Sabendo que a tribo aimoré é antropófaga, Peri toma veneno e vai lutar na própria aldeia. Assim, após Peri morrer em combate, os índios iriam devorar sua carne envenenada e acabariam morrendo. Esta seria a única solução para a guerra, mas Álvaro o salva e, diante do desespero de Ceci, ao saber de tudo, Peri resolve tomar um antídoto e sobrevive. Álvaro acaba falecendo em combate e Isabel se suicida. Algum tempo depois, Loredano trama a morte de Dom Antônio, mas é preso e condenado a morrer na fogueira por traição. O cerco dos aimorés chega a um nível muito perigoso para a família do fidalgo e Dom Antônio pede
a Peri para que ele se converta ao cristianismo e fuja com Ceci. Assim, os dois jovens fogem em uma canoa pelo rio Paquequer e ouvem ao fundo do castelo de Dom Antônio pegando fogo, pois quando os índios invadiram a residência do nobre, ele explodiu barris de pólvora, matando a todos. Bom, gente, aqui, após algum tempo, que estava entorpecida com o vinho dado por seu pai, acorda e Peri relata a ela todo o ocorrido. Ela fica atormentada e resolve viver com Peri no meio da mata. A forte tempestade que estava caindo faz a água dos rios subirem perigosamente. Então Peri arranca uma palmeira do chão e improvisa uma canoa. O romance termina com a imagem dos dois sumindo no horizonte. Eu acabei de ler para vocês o resumo de uma obra, tá? Um presentinho aqui meu, o Guarani de José de Alencar, para exemplificar a linguagem do discurso desse gênero textual que é romance. Compliquei?